A Câmara dos Deputados decidiu por maioria de votos nesta madrugada ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e com isso acabou negando cassar o mandato da deputada Carla Zambelli, que foi eleita com mais de 1 milhão de votos pelos paulistas na eleição passada. É uma das campeãs de votos nas eleições. A decisão foi por maioria, 227 a 170 votos. Eram necessários pelo menos 257 votos, metade mais um do plenário, né, para fazer valer essa ordem do Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, curiosamente, mais cedo, havia derrotado a Zambelli, havia endossado o pedido de cassação de seu mandato. Ela participou da reunião por videoconferência e pediu aos parlamentares que votassem contra a sua cassação, alegando ser inocente e sofrer perseguição política, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. Ela foi condenada com base na acusação de um hacker presidiário, louco por um acordo de delação para reduzir sua pena, e também ela foi condenada por apontar na rua, no meio da rua, uma arma contra um homem que ela acusou de haver ameaçado de alguma maneira. Bom, o advogado da deputada, Fábio Pagnosi, ele fez um apelo, disse que pediu para que os deputados esquecerem a ideologia e agirem como seres humanos. E disse que poderiam ser os seus pais ou seus filhos numa situação dessas. Aliás, o filho da deputada, João Zambelli, acompanhou a votação. Ele completa 18 anos de idade nesta quinta-feira. Mais cedo, os deputados haviam decidido poupar de cassação o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. É aquele deputado barraqueiro, ele sempre cria muita confusão, quase diariamente cria confusão no plenário da Câmara. Muita gente interpretou isso como um racha da direita. Na verdade, não foi. Foi uma jogada de parlamentares conservadores no sentido de tentar obter no lado governista a reversão de votos para poupar os mandatos de 3 deputados cujas cabeças o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu entregar ao presidente Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso isso parece ter dado certo, como mostrou ali a votação que poupou, que não cassou o mandato de Carla Zambelli. No caso do Glauber Braga, foram 318 votos a 141. Portanto, teve ali voto do Centrão, teve voto de conservadores, porque, afinal de contas, o governo não tem tanto voto assim, né? E aí tem uma explicação para isso. O deputado Zé Trovão, por exemplo, que é de Santa Catarina, ele acusou o assessor do presidente Lula para cuidar de emendas parlamentares, André Ceciliano, de telefonar para deputados oferecendo liberar emendas em troca de preservar o mandato do deputado do PSOL. Esse Ceciliano, claro, negou que tenha oferecido emendas como moeda de troca, até porque estaria confessando algo inconfessável, mas confirmou que telefonou mesmo aos deputados, né? Glauber teve a cassação recomendada pelo Conselho de Ética depois de agredir fisicamente Gabriel Costenaro, expulsando esse rapaz da Câmara a pontapés por se tratar de um crítico de partidos de esquerda, né? É bom lembrar também que o deputado barraqueiro, na véspera, foi acusado de haver sequestrado o assento da presidência da Câmara dos Deputados na mesa diretora, ali no plenário, de onde só conseguiu ser retirado por policiais à força. Foi um daqueles vexames que entraram para a história da Câmara dos Deputados. Aliás, mais um dia difícil mesmo de esquecer foi esse de ontem na Câmara e registrando novas derrotas, novos reveses da principal força política do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Perturbado esse deputado aí, né, Cláudio? Não dá para a gente passar pano para esses fatos graves que aconteceram. Agressão, sequestro da mesa diretora. Isso não é democracia. Democracia é você ter ali a liberdade, e o parlamentar, seja ele de direita, de esquerda, de centro, tem de ter a tribuna garantida para defender o que ele quiser, por mais absurdo que possa ser, que possa parecer. Essa é uma garantia que os congressistas têm de ter no Estado Democrático de Direito. E aí você tem a votação.
ganha a maioria, perde a minoria. É assim que tem que funcionar. Agora, esse tipo de comportamento, ele precisaria ser observado de uma outra maneira, né, pelos parlamentares. Agora, tem essas influências aí que você disse, né? Toca o telefone lá, tem emenda daqui, o deputado está de olho na eleição do ano que vem. Então, tem esses fatores que acabam jogando aí nos bastidores, por isso que a população parece não compreender. Como é que um deputado que sai espancando os outros, que senta lá, tem que ser tirado à força da cadeira, uma coisa ridícula, né? Patética. Mas no parlamento brasileiro isso acontece. Da turma que diz que defende a democracia ainda, hein? Que é mais importante. O Cláudio. Pois é, essa... Não, vai. Sim, Vai você. Então, não, é exatamente isso, né? É um deputado que tem essa reputação. Ele diuturnamente provoca os colegas, ele insulta todo mundo. É assim que ele entende o exercício do mandato parlamentar. Foi por essa razão que causou tanta surpresa a decisão da Câmara de, em vez de cassar o mandato, suspendê-lo por 6 meses, 6 meses. Né? Isso. E tem um detalhe curioso que merece registro. Quem assume o mandato nesse período é a suplente. Adivinha, a ex-senadora Luísa Helena, Olha! do Partido Rede. Pois é, ela que é de Alagoas, ela mudou o domicílio para o Rio de Janeiro e lá acabou não conseguindo votos suficientes, é suplente e assume por 6 meses na vaga do deputado Barraqueiro. Fazia anos que eu não ouvia o nome dela mencionado no noticiário político. Vamos voltar a ouvir, talvez, durante os próximos 6 meses. Cláudio, também a semana política está sendo marcada pelo avanço do projeto de lei da dosimetria, não é? Nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados e agora pontos de interrogação em relação ao que vai acontecer no Senado, em relação ao timing dessa votação no Senado e o que vem pela frente. O que você apurou com as suas fontes em Brasília a respeito do clima no Senado e do tempo também em que esse projeto pode ser colocado em votação? Esse ano ainda será? Pois é exatamente o que pretende ou diz pretender o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? O relator do projeto, escolhido lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Esperidião Amin, que é um defensor da anistia, disse que nada impede de o Senado transformar essa dosimetria em anistia. Há uma maioria da Câmara dos Deputados, por exemplo, que votaria, as pesquisas já indicam isso, todos os levantamentos, que aprovaria a anistia. Há dúvidas com relação ao Senado. Se o senador Davi Alcolumbre apoiar, aí, sem dúvida nenhuma, o presidente do Senado tem muita força, como o presidente da Câmara também, e consegue aprovar o que quer, né? Mas imagina se isso acontece, se o senador Esperidião mete no texto a anistia e esse texto é aprovado no Senado, aí começa tudo de novo, volta para a Câmara. E isso tudo são fatores que podem atrasar ou adiar para o ano que vem uma decisão definitiva. Se nada disso acontecer, se simplesmente o Senado aprovar o que foi aprovado na Câmara, vai para a sanção presidencial. E há uma dúvida se o Lula vai vetar, não tem muita gente que duvide, mas se vai vetar integralmente ou parcialmente esse projeto da dosimetria. Mas eu ouvi gente falando aqui ontem que há não é exatamente um acordo, mas tem ali um ok, né, do Lula sobre esse projeto, que é para ele não criar obstáculos, enfim, para não vetar, porque o veto vai ser derrubado pelo Congresso, como tem sido derrubados outros vetos, né? Portanto, adiaria apenas a decisão e ele passaria ou perderia a oportunidade de fazer um gesto de generosidade, né? Que as pessoas esperam dele desde a sua posse na direção de unir o país. Então, é possível que não é propriamente um acordo, mas que o Lula não crie obstáculos em relação a isso, né? Isso quanto ao Supremo Tribunal Federal, que é mais outra dificuldade em potencial, que foi responsável pela atribuição de penas consideradas absolutamente desproporcionais, exageradas, produtos de ódio, enfim, há diversas classificações para as penas que foram fixadas no Supremo Tribunal Federal. O que se diz é o seguinte, o que se sabe aqui nos bastidores é que não há propriamente um acordo também. Mas, assim, é bom lembrar que o deputado Paulinho da Força, que foi salvo da forca
foi salvo no corredor da morte, digamos assim, né? De ir para a cadeia. Ele estava condenado a 10 anos de prisão e ali, num daqueles, esses recursos, como é que chama, Pedro? Embargos infringentes. Embargos infringentes, embargos de declaração, que nunca dão certo para ninguém, de repente deu certo para o Paulinho da Força. E ministros como Alexandre de Moraes mudaram de opinião, mudaram de concepção e absolveram o deputado. É por isso que ele é um bajulador emérito do Supremo Tribunal Federal. E o que é que ele fez como relator do projeto de anistia? Ele atravessou, a primeira coisa que ele fez, não foi nem conversar com o presidente da Câmara propriamente e receber instruções, foi atravessar a Praça dos Três Poderes e ter uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, para ser autorizado a fazer isso ou fazer aquilo. A partir daí é que surgiu a ideia de transformar a anistia em dosimetria. Então, assim, não se tem oficialmente a certeza de um acordo com o Supremo, mas também há uma expectativa no sentido de que o Supremo não vai criar dificuldades a uma decisão do Congresso Nacional nessa matéria. Tá vendo? Bastidores aqui do que acontece em Brasília, você tem também aqui conosco todos os dias no Jornal Gente, que segue no ar a partir de agora na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Tem mais notícias chegando com o João Vieira e o Haddad. Rádio